Eu quero desejar a todos um feliz Natal e um feliz sábado. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa igreja. E quero saudar todos aqueles que estão assistindo online e parabenizar aqueles que vieram aqui hoje pela manhã. E eu sempre digo que essa igreja é a minha igreja. Eu sempre digo isso, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né? E às vezes a minha esposa protesta, porque nas férias eu fico pregando e eu falo para ela assim, eu passo o ano pregando em casas e grupos pequenos nas casas. Então cada vez que eu venho de férias é uma oportunidade que eu tenho de pregar numa igreja. Faz muito tempo que eu não prego numa igreja. E também pregar na minha língua mãe. Essa é uma outra bênção também, não é? E esse sábado, ele é um sábado especial, porque eu sei que a gente está vivendo essa coisa dessa pandemia toda, e muita gente está com medo, né? E eu, assim, e até entendo, né? Que agora está surgindo esse negócio de igreja online. Eu não sei quando acabar isso tudo, como é que vai ficar, né? Quantos ainda vão querer vir à casa do Senhor? Mas eu nunca venho na casa do Senhor por causa de pregação e programa, e nem por causa de música. Eu venho na casa do Senhor porque aqui é a casa de Deus, e eu quero estar na presença dEle e encontrar com Ele na casa dEle. Se você quiser ficar daqui para frente assistindo online, você pode ficar assistindo. Mas se você não tem gozo de vir à casa de Deus, eu acho que você também não vai ter gozo de ir para a casa eternal. Então você toma cuidado, tá? Muito cuidado, porque eu venho à igreja não é por causa do pregador, do culto, do louvor, de nada. Eu venho aqui porque Deus está aqui. Se eu entrar aqui e não tiver nada e eu sair, eu já encontrei meu Deus. Eu já estive na presença dEle. Eu já senti a glória dEle no meu coração. E se você ainda não está nesse estágio espiritual, ore por Ele, porque o Senhor vai ser contigo. Eu sei que tem sido momentos muito difíceis esse ano, mas cada vez que eu tento ficar com medo por causa da pandemia, eu me lembro que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça se Deus não quiser. Foi quando eu penso nisso, então eu já não tenho mais medo de abraçar ninguém, de cumprimentar ninguém, não é? Eu sou até meio atrevido. Mas a gente tem que se cuidar sim, botar máscara, fazer tudo direitinho. Mas lembre-se que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se Deus não quiser. Então, se o plano de Deus é que esse ano é o ano do meu descanso, eu vou descansar, esperar a vida eterna, né? Não tenha medo, Deus está no controle de todas as coisas. Essa vida aqui, ela não tem valor, mas a eterna, sim, ela tem. Então, a gente tem que se preparar para ela, né? Essa manhã, eu estava pensando assim, o que eu vou pregar se eu tenho que pregar um sermão de Natal, né? Porque Natal tem todo ano, e tem tanto sermão de Natal, e são tantos textos bíblicos que já se pregaram sobre o Natal. Eu falei assim, o que é que eu posso pregar sobre o Natal? Não é fácil pregar sobre os temas das estações, não é? Mas eu comecei a pensar, qual é o verdadeiro significado do Natal, não é? Quando chega essa época, o ar se encanta de festa, os cartões de natais que recebemos, parece que se cria um mundo de fantasia, de beleza, de graciosidade, de música, de árvores. Existe um clima especial da celebração do Natal. Ao mesmo tempo, existe uma grande polêmica de algumas pessoas dizendo se devemos celebrar o Natal ou não devemos celebrar. Que o Natal tem uma origem pagã e que nós não deveríamos celebrar o Natal. Muitos até fazem disso uma doutrina, né? Estão pregando aí, como que se talvez celebrar ou não celebrar vai determinar a nossa salvação, né? Mas a verdade é que nessa data as pessoas celebram o que elas quiserem. Por exemplo, os comerciantes, eles celebram as vendas. Eles gostam do Natal porque eles celebram as vendas, não é? As crianças, elas celebram os presentes, não é? Os trabalhadores, aqueles que trabalham, por exemplo, no Brasil, celebram o 13º.
Cada um tem uma coisa para celebrar no Natal, não é? Mas eu prefiro celebrar o Natal como celebrar a salvação que foi nos outorgada através do nascimento de Jesus. Eu prefiro celebrar o Natal como o dom da salvação de Deus. E às vezes a gente não entende bem o que é o Natal. E talvez por isso alguns acham que devia celebrar e outros acham que não deviam celebrar. E alguns celebram o Natal, mas não celebram o Natal bíblico. Não celebram o Natal como foi o primeiro Natal, porque o primeiro Natal estabeleceu o padrão para que esse Natal pudesse ser celebrado. Olhando para esse ano de 2020, seria até uma ironia celebrar o Natal. Tivemos um ano tão difícil, tão ruim, não é? Mas eu, às vezes, penso que Deus é muito sábio, porque Deus, Ele mandou essa pandemia para a gente poder ver a glória dEle. Deus permitiu essa pandemia para que a gente pudesse ver o quanto Ele é poderoso. Aí você diz, mas como tem tanta gente morrendo? E aí você vai primeiro pensar um pouco, né? Você pensa na população do mundo. Aí depois você pensa quantas pessoas pegaram o Covid. Aí depois você pensa quantas pessoas pegaram o Covid e se recuperaram do Covid. Aí depois você pensa quantas pessoas ficaram vivas, não é? E não morreram do Covid. E você vê o número dos mortos do Covid. E quando você bota na balança assim, Deus fica onde, hein? Onde é que Deus, o doador da vida, fica, hein? É que a gente só começa a exaltar o negativo, né? Mas Deus, Ele está permitindo, Ele mostra que a misericórdia dEle está se manifestando em todo lugar. Em toda essa pandemia, a misericórdia e a bondade de Deus está em todos os lugares. E a vitória de Deus, ela é incontestável, porque as porcentagens dos que vivem são muito altas em relação a dos que morrem, mas nós preferimos ficar com medo do que glorificar o nome de Deus pelos vivos. Esse é um Natal especial. Apesar de talvez alguns acharem que não há motivos para celebrar. Mas eu gostaria de transportar você para o primeiro Natal. No primeiro Natal, as condições também não eram favoráveis. Imagine uma família imigrante na pequena aldeia de Belém. Imaginem agora, chegando a hora do parto, e Maria se queixando de dores, e não havia um lugar para ela descansar. Não havia sequer uma esteira para ela se deitar. Aquele casal batia de porta em porta, tentando alcançar um lugar onde eles pudessem ficar. Deus, naquela noite, Deus se encarnou homem, nascendo num estábulo. Como pode uma coisa dessa? Uma criança deitada num coxo de animais. Estavam enroladas em faixas, não é? Ninguém soube que o Rei do Universo estava nascendo, a não ser uns simples pastores que estavam nas campinas de Belém. Ainda mais, um rei queria matá-lo. Quando você olha para as condições do primeiro Natal, elas eram dramáticas, muito mais dramáticas do que mesmo a situação que estamos vivendo hoje. Porque parecia que o momento do nascimento chegava e não havia um lugar onde pudesse sequer Maria se deitar e dar à luz ao Filho de Deus. Imagine aquela estribaria com o mau cheiro, com aqueles animais inquietos, com aquele clima difícil, o momento chegando, não havia uma parteira. Vocês sabem que naquele tempo não tinham talvez médicas, mas tinham parteiras que faziam esse trabalho. Mas para Maria não havia uma parteira, era o José que estava ali. Era um drama terrível, havia um momento tenso naquele exato momento. Era um momento de calamidade dramática do nascimento do Salvador do mundo. Essas eram as condições do primeiro Natal, umas condições de calamidade, não é? Mas no coração de Maria e José havia alegria, porque ali nasceu o menino. Eu acho que só havia alegria no coração de José e Maria mesmo, quando eles viram aquela criança chorando, quando finalmente o menino nasceu. O clima desfavorável do primeiro Natal
serviu para mostrar que o Natal não tem que ter clima, o Natal tem que ter Jesus. O Natal tem que ter Jesus. O Natal não tem que ter dinheiro, o Natal não tem que ter presentes, o Natal não tem que ter bolas, árvores, festas, cantatas. O Natal, ele precisa ter Jesus. Não importa a calamidade da sua vida nesse Natal, não importa o sofrimento, não importa os queridos que você perdeu, não importa o drama, é Natal. Se Jesus está lá, a glória de Deus vai resplandecer. Imaginem que no primeiro Natal, o rei Herodes, ele ficou tão irado, porque os magos não retornaram, que ele promoveu uma carnificina e mandou matar todos os meninos que nasceram no condado de Belém. Vocês podem imaginar a mortandade daquele primeiro Natal? Vocês podem imaginar quantos pais ficaram órfãos dos seus filhos no primeiro Natal por causa da ordem de Herodes? Quando nós olhamos para o primeiro Natal, a gente vê o drama do pecado, a gente vê o drama do sofrimento, e essa é a razão porque no Natal nós celebramos o mistério da encarnação do Filho de Deus. No primeiro Natal, o povo de Jerusalém estava totalmente indiferente àquilo que Deus estava fazendo para salvar o homem do pecado. Interessante que tão logo eles identificaram o Messias, eles começaram a odiar o Messias. Meus queridos, o primeiro Natal foi muito diferente dessas celebrações natalinas que nós fazemos e temos. Havia algo ainda mais escuro sobre aquele primeiro Natal, um problema de proporções gigantescas que ainda hoje se esconde por trás de cada cartão de Natal bonito, de cada melodiosa música natalina. E você pode perguntar, mas que problema é esse? Esse problema está na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 16, existe uma declaração de Mateus que define o drama da noite escura do primeiro Natal. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Mateus está aqui falando, ele está copiando do profeta Isaías, no capítulo 9, 1 e 2. E ele repete as palavras do profeta Isaías. Mateus 4,16, a Bíblia diz assim: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Que coisa impressionante. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Está falando dos judeus aqui. Os judeus tinham um Torá, tinham a Bíblia, tinham a palavra, tinham as profecias messianas, mas estavam vivendo na escuridão das tradições, na escuridão da letra da lei. E aí ele diz assim: e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Aqui ele está falando dos gentios, daqueles que nem sequer tinham conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, o coração do Natal é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecados. E essa é a razão porque o Natal é importante. Se nós estamos celebrando o Natal certo ou errado, aí é outra história. Mas que o Natal deve ser celebrado, ele deve ser celebrado. Porque o Natal é o coração, é a mensagem do coração de que Cristo veio para salvar os pecadores. E se vocês têm dúvida disso, leia Mateus. Vamos ver, Mateus capítulo 1, versículo 21, outro verso. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Mateus 1, 21, olha o que a Bíblia diz: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos seus pecados. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a razão porque existe o Natal, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Naquela noite nas campinas de Belém, quando Jesus nasceu no meio daquela calamidade toda, naquela estribaria, Deus estava dando o maior presente à humanidade, que era o seu Filho, que salvará o seu povo dos seus pecados. E isso tem que ser celebrado. Não venha me dizer que isso é pagão.
Não vamos ficar aí na história procurando coisas para explicar, porque o Natal é a celebração da salvação, da provisão de Deus para salvar o povo. Agora que o Natal anda sendo mal celebrado e mal entendido, e isso também é verdade. Mas isso não apaga o brilho do verdadeiro Natal. Isso não apaga o brilho do que o que realmente significa o Natal. O primeiro Natal não foi só boas novas. O primeiro Natal foi a luta de Deus para encontrar uma cura para o pecado. Era por isso que as portas das hospedarias de Belém estavam fechadas. Era por isso, quer dizer, embora a igreja e o povo judeu não pudessem entender que o Messias estava ali, que o Messias viria de Belém, Satanás sabia e as portas estavam sendo fechadas. Por isso que ele usou Herodes para fazer aquela mortandade de bebês. Por isso que ele fechou as portas e o coração dos hospedeiros de Belém. Porque Satanás sabia que Deus estava começando a cura do pecado que nós tanto necessitamos. Meus queridos, Cristo não nasceu para que nós pudéssemos ter uma bela história de Natal para celebrar. Cristo nasceu para libertar os homens das trevas do pecado. Por trás da fantasia dos cartões de natais, dos presentes, das festas, da música e de todo o resto, a verdadeira razão para o Natal era o pecado. Porque Jesus estava nascendo para morrer pelos nossos pecados. O pecado que destrói a vida do ser humano, o pecado que condena a alma à destruição eterna, que polui o mundo inteiro. Há coisas impressionantes no primeiro Natal. Porque aquele Natal, o primeiro Natal que fala do nascimento de Jesus, Jesus nasceu naquela estribaria, no meio daqueles animais. E nós vemos os pobres nesse momento, porque os pastores apareceram lá na estribaria. Vocês sabem que pastor de ovelhas na Palestina naquele tempo era o trabalho mais humilhante, mais humilde que existia. Quando a pessoa não tinha estudo, não ia para a escola, não tinha oportunidade, então era pastor de ovelhas. Os pobres estavam lá no nascimento de Jesus, os pobres receberam a mensagem da chegada do Messias. Mas o mais interessante é que os ricos também estavam lá. Quem eram os ricos que estavam lá? Vocês sabem quem eram os ricos que estavam lá? Os reis magos. Os ricos estavam lá também celebrando o nascimento do Salvador do mundo. E a Bíblia aqui está dizendo para nós que a salvação é para pobres e para ricos. É incrível essa mensagem. Ali na estribaria da manjedoura estavam os pobres, os pastores, estavam os ricos também. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus estava nascendo para trazer salvação para ricos e para pobres. E na manjedoura estavam os ricos e na manjedoura também estavam os pobres. O mais impressionante ainda, é por isso que eu digo que ali naquela noite acontecia o primeiro Natal. O mais impressionante é que naquela noite havia presentes. Não há Natal sem presentes. Aqui também havia presentes. Querem ver só? Eu vou deixar a Bíblia falar agora. Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11. Vamos ler. Veja qual é a relação entre Natal e presentes. Porque os presentes estavam no primeiro Natal. A Bíblia estabelece o padrão de como usar presentes no Natal. Mateus capítulo 2, 10 a 11 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e o quê? Algumas versões dizem assim, e entregaram-lhe os seus presentes. Tinha presente ou não tinha presente no primeiro Natal? Tinha presente. Tinha presente no Natal. O Natal tem que ter presente, mas os presentes do Natal precisam ser dados a quem? Para quem? Para Jesus. Os presentes eram para Jesus.
É interessante esse contraste entre a pobreza do menino Jesus, nascendo na estrebaria, naquele ambiente desagradável, e aqui estão os ricos reis magos, oferecendo presentes a Jesus. E esses homens vieram guiados por uma estrela extraordinária, lá da região do oeste. Isso é impressionante, eles não eram judeus, aqueles homens. Alguns historiadores dizem que eles eram muçulmanos. E eles vieram ali, procurando, seguindo aquela estrela, trazendo seus presentes para entregar a Jesus. O Natal, ele celebra o nascimento de Jesus. E no Natal, quando celebramos o nascimento de Jesus, nós temos que ofertar presentes a Jesus. Nós temos que dar presentes a Jesus. Esse é o espírito do Natal. Satanás veio aí e deturpou. Agora a gente dá presentes para o marido, para a mulher, para os amigos, para a família, para as crianças. Mas isso não é bíblico. O Natal tem e precisa ser celebrado. Mas ele é celebrado para que se dê presentes a Jesus. Mas como podemos dar presentes a Jesus hoje? Ele mesmo disse. Querem ver só? Mateus 25, 35 a 40. Jesus aqui está dizendo como é que a gente dá presentes a Ele. Jesus aqui está falando como é que se celebra o verdadeiro Natal. É assim que celebra o verdadeiro Natal. O Natal precisa ser celebrado, mas o mundo está celebrando de maneira errada. A Bíblia está dizendo como celebrar o verdadeiro Natal. Mateus capítulo 25, versículo 35 a 40, Jesus diz como a gente pode dar presentes para Ele a cada Natal. E Ele diz assim, versículo 35, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o quê? Amém, igreja? Quando a gente quer dar um presente para Jesus, como é que a gente dá esse presente para Jesus? Ajudando os pobres, os menos favorecidos. O Natal não é para dar presente para os filhos e para a esposa. Nossa natureza egoísta nos levou a celebrar o Natal, dando presente àqueles que gostamos e amamos, mas o verdadeiro Natal, que traz júbilo, que traz gozo, que adora o Salvador, é aquele que dá presentes aos necessitados e aos favorecidos. Quando o Natal chega, os presentes têm que ser dados para aqueles mais favorecidos. Esse é o verdadeiro Natal. E ninguém venha me dizer que isso é pagão. Ninguém venha me dizer que alimentar o faminto e ajudar o necessitado, isso é pagão. Esse é o verdadeiro espírito do primeiro Natal. Os presentes do primeiro Natal eram para Jesus. E cada ano e cada Natal, os presentes precisam ser para aqueles que estão em necessidade, não para aqueles que não precisam. Esse é o verdadeiro Natal de Jesus. Eu imagino que o ouro, o incenso e a mirra, que foram os presentes dos ricos magos a Jesus, foram usados para a manutenção do Salvador quando eles fugiam para o Egito. Porque eles tiveram suplemento necessário para esse tempo de fuga. Meus queridos, o Natal tem que ser celebrado cada ano. E eu vou dizer uma coisa, que a nossa igreja é uma igreja privilegiada. Cada Natal a gente deveria colocar uma tremenda árvore de Natal ali naquela quadra. E a gente devia desafiar não só a igreja, mas a comunidade ao redor da igreja a trazer presentes.
E no dia de Natal, convidar todos os pobres, os favorecidos, os homelesses dessa região, trazer eles para um serviço especial de Natal naquela quadra, onde eles pudessem ouvir a história de Jesus, onde eles pudessem receber os seus presentes, onde eles pudessem ter uma farta refeição, onde eles pudessem celebrar o nascimento de Jesus. Esse é o verdadeiro Natal que precisa ser celebrado. Eu me admiro que pregadores, sabe, Satanás, ele faz duas coisas. Primeiro, que ele não quer que ninguém celebre o Natal. E segundo, ele quer que as pessoas celebrem o Natal de uma maneira errada. É por isso que eu não entendo como há pregadores e pessoas vindo ao púlpito e dizendo que o Natal não tem que ser celebrado. Como o Natal não pode ser celebrado? O Natal é a celebração da salvação. O Natal é a celebração da vinda do Filho de Deus para a solução do pecado. O Natal é para dar presentes a Jesus. Nós temos que parar de dar presentes para os nossos filhos e dar presentes para os carentes, os necessitados, os homelesses, os menos favorecidos. Esse é o verdadeiro Natal de Jesus. E agora, na segunda parte da minha mensagem, eu quero levar você para um texto bíblico que foi apresentado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Esse texto bíblico, ele fala muito da identidade do Messias. É um texto muito conhecido. Eu quando li pensei assim, mas o que pode ser tirado daqui, né? Mas olhem só, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia, igreja, amém? Vocês sabem que eu conheço esse texto desde que eu nasci, desde que eu era criança. Mas quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a estudar esse texto, estudar, e eu senti um gozo tão grande lendo isso aqui, que eu falei assim, eu preciso partilhar isso aqui. Esse verso é um dos mais lindos da Bíblia, porque ele fala do tipo de reino que o Messias vinha estabelecer. Esse texto fala da identidade de Jesus Cristo. Todas essas descrições deste menino são atributos divinos. E eu queria ir linha por linha, rapidamente. Primeiro diz assim, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. É assim que o texto começa. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Você sabia que tanto em português como no hebraico, o verbo desse texto, ele está na voz passiva. E quando eu comecei a pesquisar, eu não entendo muito bem de português, né? Mas aí eu descobri que voz passiva é quando o sujeito da frase recebe a ação. Voz ativa é quando o sujeito da frase provoca a ação. E analítica é a voz analítica, é quando o sujeito faz a ação e ele mesmo recebe a ação. Então, aqui diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Seu verbo está na voz passiva. Porque o sujeito, que é eu, que é você aqui nessa frase, recebe alguém deu um filho. Se o texto está dizendo assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, é porque alguém deu um menino. Alguém deu. A linguagem do texto mostra que o nascimento de Jesus foi um presente. O nascimento de Jesus foi um ato de doação, porque alguém deu. E essa profecia, ela se completa exatamente com São João 3,16. Porque São João 3,16 diz que Deus deu um menino. O menino que era filho de Deus, Deus deu. Então, veja só, porque a profecia dizia assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Alguém deu um filho. Esse era o presente de Deus. E esse é o cumprimento de São João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. A expressão, porque um menino nos nasceu,
é a razão da nossa salvação, irmãos. É a provisão de Deus para um drama do pecado. Quando o profeta diz assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, ele está falando da sua salvação. Ele está falando da minha salvação. Ele está falando que Deus deu o seu único filho. Ele está falando que Deus deu um presente. É por isso que o título da mensagem é assim, no primeiro Natal nós encontramos o presente de Deus. Porque foi Deus quem deu o menino. Louvado seja Deus por isso. E Deus deu porque nos ama. E deu porque quer nos salvar. Isso aqui é muito profundo. Às vezes a gente passa por cima disso aqui sem olhar direito. Mas quando o texto diz assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, é porque alguém tem um filho. E Deus deu o seu filho. Esse menino foi um presente de Deus, para que a humanidade pudesse ter o privilégio da redenção. E aí vem a segunda frase do texto. A segunda frase diz assim, e o principado está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros. Na língua hebraica, se a gente traduzir, a tradução mais correta seria essa aqui, de dizer assim, o reino ou o governo está sobre os seus ombros. Então a tradução, o principado está sobre os ombros, não é a melhor tradução. Quando você vai no hebraico e traduz do hebraico para o português, a melhor tradução seria assim, o reino ou o governo está aos seus ombros. Então diz assim, um menino vos nasceu, né? Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Aí diz assim, o reino ou o governo está sobre os seus ombros. Meus queridos, o governo que Jesus traz sobre os seus ombros é o governo do reino de Deus, do reino dos céus. Abra a Bíblia em Mateus 4,17. Vamos ler esse texto. Esse texto de Mateus 4,17, ele tem um significado diferente quando você olha para a luz de Isaías, quando diz que o reino ou o governo está nos ombros do menino. Olhem só o que diz Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino dos céus. Amém, igreja? Jesus começou seu ministério às margens do Jordão, e quando ele começou seu ministério, veja que Mateus 4 é o começo do seu ministério, Jesus dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus olha para você essa manhã aqui nesse Natal, ele olha para o teu coração e ele diz assim, arrependa-se porque o reino de Deus é chegado. Cada vez que Jesus nasce no coração de um cristão, de uma pessoa, o reino de Deus é chegado. Será que o reino de Deus já chegou no teu coração? Você diz, claro, eu sou adventista, mas os judeus também eram judeus. E eles não aceitaram Jesus. Isso significa que você pode estar dentro da igreja e não ter entregado o teu coração a Jesus. E não há reino de Deus no nosso coração se não houver arrependimento primeiro. É o reino do arrependimento. Meus queridos, Jesus nasceu na aldeia de Belém da Judéia, o mesmo lugar que Davi havia nascido. E há um texto no Velho Testamento profetizando isso. Lindo texto, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu falei que a gente ia ler vários textos essa manhã, mas vale a pena para a gente entender a mensagem do Natal e porque o Natal precisa ser celebrado, não é? Vamos ver Miqueias, capítulo 5, no versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, e tu, Belém Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local do nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde o quê? A eternidade. Amém, igreja? Esse governador é um governador, aqui está falando do menino, aqui está falando do menino. Aqui está falando do menino que Isaías disse que ia nascer, do filho que ia ser dado, e ele diz assim, ele será o governador de Israel, ele será o governador do mundo, ele será o governador desse planeta, porque ele vive desde a eternidade.
Você não precisa ter medo da pandemia, porque se Jesus estiver no teu coração, o que vive no teu coração é aquele que vive desde a eternidade. O consolo, irmãos, o conforto para as tribulações, dificuldades deste mundo. Nós estamos vivendo a era da fake news, da mentira. Nós pegamos aí esses aplicativos de WhatsApp, sei lá mais o que, Telegram, e a gente vai passando a fake news, né? Que o diabo bota lá para a gente passar. E a gente vai passando mentira após mentira, e depois ainda chega aqui cantando e louvando o Senhor, né? Você é o maior mentiroso quando você começa a passar esses vídeos de fake news que vem por aí. O diabo fica dando risada de você. Eu só passo quando é um hino, quando é uma música. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou passar agora, né? E quando eu passo uma coisa que eu não tenho muita certeza, eu falo assim, não sei se é fake news, mas checa aí, porque tem cara, né? O mundo, Satanás, ele tem uma habilidade tremenda para misturar as coisas, para fazer a verdade virar mentira e a mentira virar a verdade. Um mundo maluco. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, que ele nasceu no primeiro Natal, esse Jesus é para ser o governador da nossa vida, porque ele é o governador desse mundo. Porque esse menino, quando nasceu, ele trouxe nos ombros esse governo do reino de Deus, do reino dos céus. E aí eu me lembro de Jesus dizendo assim, meu reino não é desse mundo. Ele falou para Pilatos, não falou? Ele falou assim, meu reino não é desse mundo. Quando você aceita Jesus no seu coração, quando ele nasce no seu coração, como nasceu no primeiro Natal, você vai dizer para todo mundo, meu reino não é desse mundo. Eu não pertenço mais aqui. Jesus é o herdeiro do trono, o legítimo rei de Israel. Ele precisa se tornar o nosso legítimo rei na nossa vida. E aí o verso continua. E o verso diz assim, e ele chamará o seu nome maravilhoso conselheiro. Que coisa linda! A palavra maravilhoso no hebraico quer dizer maravilha ou milagre. Maravilha ou milagre. Isso significa que esse menino é aquele que é cheio de maravilhas, é cheio de milagres, é aquele que faz maravilhas e que faz milagres. Essa é uma excelente revelação sobre a natureza do menino que nos nasceu e do filho que se nos deu. Pois ele mesmo é quem faz maravilhas. Quando a gente olha para a vida desse menino, os milagres e as maravilhas que Jesus fez. Meus queridos, olhe para a sua vida essa manhã e veja se tem maravilhas e milagres na sua vida. Porque é isso que Jesus vai fazer quando ele nascer em nosso coração. É por isso que a mensagem do primeiro Natal, ela precisa ser celebrada sim. Não tem nada de paganismo aqui. Aqui é a salvação nascendo, o plano de Deus sendo traçado, o diabo fechando as portas dos hospitais, das estalagens, das hospedarias, e Deus faz o milagre acontecer. Deus faz a maravilha na estribaria, no meio da calamidade, no meio do sofrimento, mas Deus faz o milagre e ele se torna maravilhoso na nossa vida, não importa o tipo de dor e sofrimento que você esteja passando. Quando Jesus entra na vida do cristão, a vida dele se enche de maravilhas. Porque esse menino, ele é maravilhoso, ele é conselheiro. É interessante que conselho e sabedoria andam juntos. Somente um sábio pode dar conselhos. E ele é a sabedoria que o mundo não conheceu. Quando Jesus entra na nossa vida, nossas palavras serão sábias. Nossas ações serão sábias. As maravilhas do poder dele começarão a ser manifestadas. É por isso que Isaías capítulo 9, versículo 6 tem um significado muito profundo. Porque esse menino, ele é o Salvador do mundo. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. E a mensagem continua dizendo, Deus forte, Pai da eternidade. As expressões Deus forte, Pai da eternidade em hebraico, significa assim, Pai eterno. Fala da nossa herança, fala da herança do menino, fala do tipo de cidadania que ele vem trazer para nós nesse reino. Uma cidadania que é eterna. Jesus é o Messias, ele é o Deus que fez carne e habitou entre nós.
Por isso Ele é o Deus forte. Por isso Ele é o Pai da eternidade. Meus queridos, cada celebração de Natal deveria ser uma semana de reavivamento espiritual na nossa vida. Cada Natal que celebrássemos deveria ser um motivo para a gente fazer uma avaliação espiritual. Se esse menino realmente nasceu em nosso coração. Se esse menino realmente está vivendo dentro de nós, se o poder dele é manifestado, se o governo dele está dominando a minha vida, se eu sou forte em Jesus Cristo, se eu tenho realmente essa esperança da eternidade em minha vida. E o versículo fecha com chave de ouro, porque o verso fecha dizendo assim: Ele é o príncipe da paz. Não existe mensagem mais poderosa no meio da pandemia do que Isaías 9, verso 6. Não existe. Se você está com medo de pegar o vírus, está com medo de ficar doente, ore e jejum em cima de Isaías 9, verso 6. Porque Deus está dizendo, um menino nos nasceu, e um filho se vos deu. E Ele é o governador. Sobre os ombros dele tem o governo de Deus. E contra o governo de Deus não tem pandemia que possa. Não tem. Você pode estar vendo a pandemia pelos olhos da escuridão. Mas se você vê a pandemia pelos olhos da luz, você vai ver quantas pessoas passaram por esse vírus e venceram. Quantas pessoas triunfaram, quantas pessoas não pegaram. Eu me sinto um privilegiado que eu não peguei esse vírus ainda. Eu ainda posso pegar, eu ainda posso até morrer desse vírus. Mas eu morro em paz. Eu vou descansar das dores dessa terra terrível. Mas eu quero morrer tendo no meu coração a certeza de que eu pertenço ao governo que veio nos ombros desse menino. Eu quero ter a certeza de que minha devoção e a minha fidelidade é ao Pai da eternidade. Eu quero ter a certeza que ainda que eu tenha que descansar, que eu descanse com a certeza do príncipe da paz no meu coração. Meus queridos, amados irmãos, eu não tenho mais tempo. Mas se você for no versículo 7, você vai ver Isaías 9, verso 7. É o versículo seguinte a esse. Diz assim: do aumento deste principado. Olha só a expressão, o aumento do principado, né? E da paz, aumento da paz, não haverá fim. Não haverá fim. O reino e o governo desse menino não terá fim. A paz que ele traz nunca terá fim. É interessante. E vocês sabem que o texto diz assim: para o firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O governo de Deus é um governo de justiça. O governo de Deus é um governo de juízo. O governo de Deus não é um governo que aceita o pecado. Vai haver juízo para os pecadores. Mas é um governo que dura para sempre. É interessante que as palavras no hebraico diz assim que é Sar Shalom. Shalom é paz. Mas quando diz assim, Sar Shalom, fala do príncipe da paz. Esse menino que nasceu na manjedoura no primeiro Natal, que se tornou o presente de Deus para a sua salvação e para a minha salvação. Ele era o Sar Shalom. Ele era e é o príncipe da paz. A paz do reino de Deus não terá fim. E nós somos representantes desse reino. Portanto, a paz tem que ser uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Meus queridos, não há nada nas nossas celebrações de Natal hoje que venha preencher o vazio que o pecado deixa. Você pode cantar canções de natais, assistir programas de natais, celebrações de natais, você pode dar presentes de natais, mas se o pecado estiver na tua vida, o vazio do pecado vai continuar. Você pode fingir que tudo está brilhante, que tudo está bem, mas a verdade é que as pessoas em todos os lugares ainda estão com as suas vidas mergulhadas na escuridão, porque elas amam mais a si próprio do que a Deus. Elas amam mais o conforto dessa vida do que a Deus. No tempo de Jesus,
Quando o primeiro Natal aconteceu, ele nasceu, as pessoas estavam sendo escravizadas pelo Império Romano. Elas viviam sob a condenação da morte dos pagãos romanos. Mas eles viram o sol nascer naquela manjedoura. E aquele momento foi tão explosivo que uma hóstia angélica veio louvando e cantando. E é por isso que a gente tem as cantatas de Natal. É por isso que a gente tem essas cantatas de Natal. Cada Natal nós encontramos os humanos louvando e celebrando o nascimento do menino Jesus. Porque no primeiro Natal houve uma cantata celestial. É por isso que no Natal tem que ter essas cantatas, celebrando o nascimento do Salvador. No primeiro Natal nós temos os presentes dados ao Salvador. Queridos, nós temos que celebrar o Natal. Isso é bíblico. Mas temos que celebrar o Natal corretamente. Temos que dar glórias ao Senhor. Temos que dar júbilos ao Salvador do primeiro Natal. Temos que dar presentes a Jesus e não uns aos outros. A questão hoje é se nós estamos dispostos a deixar essa luz brilhar em nosso coração. E é interessante que o primeiro Natal foi uma experiência de salvação naquele tempo. E ainda hoje o Natal continua sendo uma experiência de salvação. O Natal é a celebração da salvação do ser humano. Por isso é uma data significativa. Satanás, ele tem deturpado o espírito do primeiro Natal. E mesmo o espírito de profecia fala claramente que a celebração do Natal, do jeito que o mundo está fazendo hoje, ela não agrada a Deus. Mas se celebrarmos o Natal no espírito do primeiro Natal, como uma dádiva e um presente de Deus à humanidade, eu tenho certeza que o Natal vai ser uma experiência espiritual na vida de cada cristão. Satanás quer impedir os cristãos de celebrar o Natal, ou ele criou uma estratégia para que seja celebrado de uma maneira errada. Diz que é uma festa pagã. Mas hoje, mais que nunca, o Natal precisa ser celebrado. O Natal celebra a salvação da raça humana. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso àqueles que não conhecem. Existe uma história muito linda que aconteceu na véspera de Natal de 1818, numa pequena vilareja no interior da Áustria chamada Oberdorf, na igreja de São Nicolau, o padre Joseph Mohr estava se preparando para a homilia do dia de Christmas. Ele era um padre católico e ele percebeu naquela noite de véspera de Natal, ele percebeu que o órgão da igreja estava quebrado e não havia tempo para consertar. E ele ficou desesperado. Então ele lembrou-se de um poema que ele havia escrito 2 anos atrás, numa noite de Natal. E ele pegou a letra daquele poema e foi até a casa de um músico da igreja chamado Franz Gruber. E ele disse: olha, você seria capaz de botar uma música nesse poema que eu tenho aqui? E Franz Gruber olhou para aquele poema e ele disse assim: eu posso colocar uma música aqui, mas ela só vai poder ser tocada no violão. E ele disse: não há problema. Naquela noite de Natal de 1818, na igreja de São Nicolau, no interior da Áustria, perto de Salzburg, naquela noite, pela primeira vez na história da humanidade, a música Tudo é Paz foi cantada ao som do violão por Joseph Mohr e Franz Gruber. E a melodia dizia assim naquela noite: tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu, Rei da paz, Rei da terra, Rei do céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Meus queridos, essa música inundou o ar da igreja de São Nicolau naquela noite de Natal de 1818. As pessoas choraram,
tocadas pelo Espírito de Deus. A melodia continuava dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Canta os anjos lá no céu, boas novas de perdão, graça eterna de salvação. Prova desse amor dá o nosso Redentor. Tudo é paz, tudo é amor, porque o Filho de Deus, como o maior presente à humanidade, nasceu no primeiro Natal, trazendo a vida eterna para aqueles que o aceitarem. E a melodia termina dizendo assim: Rei da paz, Rei do amor, é Jesus o Salvador. Amém, igreja? Rei da paz, Rei do amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir deste mundo, a luz é o Senhor Jesus. Meus queridos, a história do primeiro Natal é uma história de paz. A história do primeiro Natal é uma história de amor. E é isso que nós precisamos viver hoje, no meio desse mundo maluco que a gente está vivendo. No meio dessa pandemia louca que estamos vivendo, nós precisamos entronizar em nosso coração o Rei da paz, Jesus Cristo. O Rei do amor, Jesus Cristo. Essa é a maior carência da humanidade. É por isso que o Natal precisa ser celebrado, porque cada Natal os cristãos têm a oportunidade de celebrar esse primeiro Natal, dando presente e fazendo diferença na vida daqueles que estão necessitados. Que Jesus possa realmente ser o Rei da paz da nossa vida. Que Jesus possa ser o Rei do amor da nossa vida. Que nós possamos fazer do Natal, o nascimento de Jesus, uma coisa permanente o ano todo, para que a glória do Altíssimo resplandeça na nossa vida, agora e para sempre. Amém. E eu queria terminar pedindo ao pessoal do louvor que viesse à frente. E antes de fazer a oração final, eu queria que a gente cantasse essa melodia de Joseph Moore e Franz Gruger. Assim como eles cantaram na igreja de São Nicolau essa manhã, vamos cantar aqui celebrando esse Natal. Tudo é paz, tudo amor. Paz, tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Lá nos céus, boas novas e perdão, graça eterna, salvação, prova desse amor. Rei da paz, Rei
última vez que eu preguei para vocês aqui, eu estava pedindo a vocês que orassem pela minha mãe, porque ela havia pegado Covid. Foi na semana seguinte, quando eu estava retornando para casa e desci, finalmente na minha cidade, onde eu moro. Quando eu liguei o meu celular, eu recebi a notícia que a minha mãe havia falecido pelo Covid. Certamente 2020 vai ser um ano que eu nunca vou esquecer. Talvez você também durante esse ano teve muito sofrimento, muita dor, muita decepção, muitas lágrimas. Mas quando eu leio essa profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, de que um menino foi nos dado, de que o governo do reino de Deus estava sobre os seus ombros, de que Ele é maravilhoso e pode fazer a nossa vida maravilhosa, que Ele é conselheiro e vai nos aconselhar a andar pelo caminho estreito da eternidade, de que Ele é forte e vai nos dar força para a gente atravessar esse vale da sombra da morte, e de que Ele também é o Pai da eternidade, Ele é o doador da vida, Ele é o príncipe da paz. Nós temos segurança para marchar adiante, temos convicção de que não estamos só, não importa a direção que esse mundo vai tomar, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Que nesse Natal Ele nasça em nosso coração. Que cada ano possamos celebrar a salvação do ser humano, anunciando ao mundo que o primeiro Natal pode ser repetido a cada ano para a honra e glória do nome de Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, glorificado, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te agradecemos porque esse menino foi dado. E ele nasceu naquela pobre estribaria. E de maneira misteriosa, o Deus eterno trouxe os pobres e os ricos para aquele momento único, quando tu estavas dando esse presente de salvação à humanidade. Aqueles que tinham condições trouxeram seus presentes para ofertar a Jesus. E ali naquela noite fria, nas campinas de Belém, a celebração do Natal foi estabelecida. Senhor, Satanás vem tentando deturpar tudo que Deus fez. Casamento, família, a nossa vida e também o Natal. Mas abre os nossos olhos para celebrar o Natal como foi celebrado da primeira vez. Que possamos dar presentes aos necessitados, aos favorecidos, para que possamos um dia ouvir as palavras do Rei dizendo: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes também. Senhor, permite que Jesus nasça em nosso coração. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém.